Todos os dias eu recebo centenas, às vezes milhares, de perguntas nas minhas redes sociais. Normalmente as perguntas têm relação com algum ativo específico ou com alguma dúvida sobre o mercado. A pergunta mais recorrente que eu recebo é se no ano corrente, seja ele qual for, nós veremos um crash. Um crash é um termo popularmente usado para definir uma reversão abrupta dos preços dos ativos. Isso normalmente ocorre quando há também uma reversão abrupta das expectativas no mercado. Houve um crash, por exemplo, na grande crise financeira de 2007 e 2008. Também houve um crash no Covid, quando a Itália fechou as fronteiras. Esses eventos que eu acabei de descrever eram eventos muito difíceis de prever. E ainda que se pudesse fazer uma previsão sobre eles, seria muito difícil acertar exatamente as consequências que eles teriam. E é por isso que, se fosse fácil prevê-los, nós não veríamos um crash, porque o mercado iria ajustando os preços de maneira mais lenta, menos abrupta, e o mercado poderia até se desvalorizar, mas não seria um crash. Nós não devemos ficar nos preocupando o tempo todo se vai haver ou não um crash. Nós temos que nos preocupar com os elementos que podem levar a fragilidades que eventualmente podem se traduzir em um crash. Uma das fragilidades que tem sido discutida bastante nas redes sociais, particularmente no X, é se tem ou não um excesso de liquidez, que talvez até esteja provocando aí a alta dos criptoativos. Veja, desde 2022 para frente, a maior parte dos bancos centrais começou a fazer ajustes na sua política monetária. São os bancos centrais, na verdade, que controlam a liquidez no mundo. O Fed subiu a taxa de juros de 0 para 5,5% e só recentemente começou a cortar. Agora a taxa está aí em 4,5%. Mesmo na Europa, nós vimos aí o Banco Central Europeu subir bastante a taxa de juros e mais recentemente tem cortado. Esse foi um fenômeno global. Os bancos centrais no mundo todo subiram juros para combater os efeitos da inflação gerada durante a pandemia e até pelo excesso de liquidez que foi introduzido no combate aos efeitos econômicos da pandemia. A realidade é que o balanço, por exemplo, do Fed caiu de cerca de 9 trilhões e meio para 6,5 trilhões agora. Ou seja, foi enxugada a liquidez do mercado. A taxa de juros no Brasil, que estava em 2%, chegou aí praticamente em 15%. E, aliás, essa semana o Banco Central brasileiro deu a entender que vai subir para 15%, efetivamente. Ou seja, não tem excesso de liquidez no mercado. Ainda assim, muitos ativos têm se valorizado, mas isso tem menos a ver com excesso de liquidez e mais a ver com expectativas a respeito do futuro desses ativos. Você ganha dinheiro de verdade no mercado quando se encontra 3 fatores. O macro, que tem a ver com a taxa de juros, com expectativa de crescimento econômico e assim por diante. O micro, que tem a ver com produtividade, eficiência da empresa, M&A, fusão, aquisição e assim por diante. E o técnico, que tem a ver, por exemplo, com o posicionamento do mercado, se por exemplo, uma ação está sobrevendida ou sobrecomprada e assim por diante. Quando esses 3 fatores se alinham na mesma direção, você muda de patamar. Os investidores naquele ativo mudam de patamar. E normalmente, porque aquele ativo muda de patamar. Isso vale para cima e para baixo. Nós podemos ver, por exemplo, esses 3 fatores se alinhando para que o ativo caia de preço. Algumas vezes, aliás, na maior parte das vezes, nós vemos esses fatores se alinharem para o lado positivo. O mercado tem, no geral, uma tendência
positivo. Mas quando os três fatores se alinham perfeitamente, do lado negativo nós vemos um crash. Por exemplo, quando se tem uma expectativa muito positiva sobre a economia, quando se tem uma expectativa muito positiva sobre os lucros das empresas, quando se tem uma expectativa, e aí o mercado como um todo está muito comprado nos ativos de risco, e acontece alguma coisa que inadvertidamente faz com que as expectativas se revertam e esses três fatores acabam se alinhando para que haja um crash. No momento, não tem nada que me faça acreditar que nós vamos ver um crash. Aliás, esse suposto excesso de liquidez que existiria no mercado não encontra evidências nem mesmo no índice de IPOs, de emissões de dívida e também nos índices de M&A. Quando há muita liquidez no mercado, há muitos IPOs, há muitas emissões de dívidas e também há muita atividade no M&A, de fusões e aquisições. O índice, por exemplo, que mede a quantidade e o volume de fusões e aquisições está no menor nível desde 2015, algo que eu já comentei aqui. Para isso contribui também o fato de que a incerteza é muito grande sobre a política comercial americana. Curiosamente, nós vemos agora alguns M&As acontecendo em áreas específicas. Por exemplo, recentemente eu vi uma notícia em que, em um veículo de comunicação especializado, em que uma granja comprou outra. Aliás, esse é um mercado que está bastante aquecido. A JBS, há poucos meses, comprou também uma granja e deve até se beneficiar da alta de preços que ocorre agora no mercado americano, porque houve um evento sanitário em que várias galinhas poeiras foram sacrificadas e agora faltam ovos nos Estados Unidos. Inclusive, quem acompanha as redes sociais sabe que tem consumidores se estapeando no supermercado para obter ovos e que os preços subiram nos Estados Unidos e no Brasil, porque há uma interligação entre as empresas. Falando sobre esse aspecto de alinhamento do macro, do micro e do técnico, tem que se falar também de alguns ativos brasileiros que estão sobrevendidos, em que nós já estamos provavelmente no pior do macro, isso já está precificado, e além disso as empresas têm demonstrado bastante melhor operacional. É o caso, por exemplo, de Magazine Luiza, Via Varejo e Light. Light, por exemplo, teve agora um dos melhores resultados da sua história. Não necessariamente pelos lucros que obteve, mas principalmente porque conseguiu reverter um pouco o prejuízo que tem todos os trimestres com o famoso gato, esse fenômeno tão brasileiro de roubar energia elétrica. A verdade é que muitos ativos brasileiros estão muito amassados. E o fato de estarem muito amassados, estarem sobrevendidos, de o micro estar melhorando, porque as empresas estão fazendo a lição de casa, e o macro já está em um momento tão ruim que não tem o que fazer a não ser melhorar, faz com que nós possamos ver nos próximos trimestres valorização muito importante desses ativos. Nós já temos visto isso em alguns ativos, por exemplo, o caso de Grupo Casas Bahia. E eu acredito que esse fenômeno vai acontecer em vários dos mercados, especialmente porque agora nós estamos vendo uma saída de fluxo do mercado americano para outros mercados, entre eles para o mercado brasileiro.